bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Eu estou aqui que eu vou fazer tiragem, né? É o horário que eu sento para fazer uma tiragem, então eu tô aqui. Espero que todos estejam bem, né? Quero agradecer os inscritos, né? As pessoas que curtem, é importante curtir, viu? O direcionamento espiritual, tá? Quero falar para os fakes, né? Os fakes, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? No Facebook, nas minhas redes sociais. Não precisa de ter um fake, tá? O direcionamento espiritual, ele é dado àqueles que sentir, né? Aqueles que estiver pronto para receber, né? Não é a minha escolha, tá? Direcionamento espiritual é Deus, a espiritualidade, o Espírito Santo é que sabe quem vai receber ele no tempo deles, tá? Seja tiragem, qualquer direção espiritual, qualquer ação de uma pessoa na direção de outras pessoas, não é a escolha do ser humano, né? Quando se pede conselho para a espiritualidade, não é a direção do ser humano, tá? Um momentinho aqui. Então, fui desligar a máquina porque assim, é muito barulho. Quando eu sento aqui para fazer algo espiritual, é muito barulho. E se eu for fazer, gato mia, cachorro late, alguém chama na porta e eu não consigo fazer nada. Então vamos assim, né? Quem estiver pronto para receber a mensagem, o direcionamento, vai receber a si mesmo, tá? Então, o que ocorre? Não precisa de um fake, tá? Não precisa de um fake, a mensagem, eu sou instrumento para passar a mensagem, tá? Então, não vai com a minha cara, não gosta de mim, mas tem interesse de saber como que funciona um direcionamento espiritual, né? Então, olha, avalia se cabe para você, entendeu? Se a instrução serve para você. A espiritualidade, quando nos dá um direcionamento espiritual, eles sabem, Deus, o Espírito Santo, a espiritualidade sabe, os anjos, eles sabem quem vão usar esse ensinamento. Às vezes quem está fazendo não sabe, mas eles sabem quem vai usar, né? O mundo espiritual, ele é moderno, né? Então, assim, quem somos nós para decidir quem vai fazer ou não vai? Mas se for útil, faça. Não tem necessidade de páginas fake, essas coisas não. Curte. E assim, se você de repente é uma pessoa que não quer ser visto, mas tem necessidade de saber como que funciona os direcionamentos espiritual, tanto o meu quanto de outras pessoas, tá? E isso é importante. Se abra o seu consciente, se abra para as transformações, né? Corta seu preconceito, se abra para as transformações. Tudo na vida a gente está ensinando e a gente está aprendendo também, né? Às vezes a gente acha que eu vou falar muito sobre esse negócio de preconceito, sobre o julgamento. Porque muitas vezes a gente acha que aquele comedor de arroz e feijão não tem potencial para falar nada para ninguém. Aquele isso, aquele aquilo, aquela tal assim. Então, é aí que a gente se dá mal. Porque de repente o direcionamento espiritual vem da onde a gente não quer ouvir, tá? Vem da onde a gente não acha que tem dignidade para falar com a gente. Então, fiquem muito espertos, que Deus, ele é muito sábio em tudo que ele faz. E ele gosta de mostrar pra gente que ele trabalha da forma e da maneira que ele quer. Então vamos aqui hoje, a gente hoje está falando de Tiago 1, e hoje é segunda-feira, como a gente está num tempo, né, de rede social que se fala em guerra e tal, mesmo que está em outro país, conflitos, né, pós-pandemia. Então, o direcionamento espiritual hoje, tá? Não sou nenhuma teóloga, né? É direcionamento prático dentro da minha humilde, né? Humilde ali, oração. O direcionamento espiritual hoje, ele em geral, porque aí funciona que a gente tá, que é o que está regendo, né? Como que o planeta hoje está regendo nas nossas vidas, dentro desse posicionamento espiritual. Então, o conselho de Deus, o conselho de Cristo, o conselho do Espírito Santo hoje é esse, né?
aqui Tiago fala, né? Servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, das 12 tribos que andam dispersa, saúde, né? Então tá dizendo assim, olha, povo desse mundo que anda distraído, povo desse mundo que anda distraído, que anda com a cabeça, sabe Deus aonde, tá? Então ele tá dizendo saúde para vocês, saudações a vocês, né? Então tá dizendo, meus irmãos, tende grande gozo, né? Meus irmãos, tende grande alegria, né? Quando passares por várias tentações, quando você se vê testado, quando você se vê passando em provações, quando você se vê em dificuldade, coloque um pouco de alegria nas dificuldades que vocês têm passado, tá? Tá pedindo aqui, que é complicado, né? Passar provações alegre, mas a gente precisa, né, de ter sabedoria e não ficar lamentando só pela prova, mas procurar compreender por que eu estou passando, o que essa provação vem trazer de libertação, de transformação, de bênção, de doutrina, de disciplina para nossa vida, tá bom? É um resumo, tá? Desse direcionamento. Então tá dizendo assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então quer dizer que muitas provas, muitas provações que a gente passa em todos os sentidos da vida, vem para testar a nossa paciência, tá? Então que a gente deve colocar paciência quando a gente está sendo provado, tá? Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejas perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Então, assim, tenha paciência para que as coisas que você quer, que Deus traga para você, que o universo traga para você, né? Que o Espírito Santo clareie para você, que ela venha de uma forma perfeita. Mas que durante as provações, você também acaba se tornando perfeito para receber aquele direcionamento, aquela bênção, aquela realização, né? Aquela abertura de caminho, tá? Compreende? Então, que a aprovação na sua vida, ela vem exatamente por causa que você precisa se posicionar de alguma forma para receber aquilo que muitos de nós estamos almejando. Mesmo as pessoas, eu não quero nada não, só quero um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, tô a fim de dinheiro, tô a fim disso. Mesmo assim, tá? Deus sabe o que exige de cada um de nós, tá bom? Então, tá falando aqui, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e será dada. Então, tá dizendo assim: se você achar que você tem passado muitas provações na vida, que você tá sem paciência, que você não tem força para aguentar certas situações, tá? Peça a Deus paciência, peça a Deus sabedoria, peça a Deus para dar clareza para você passar por aquilo que você tem sentido que não está tendo sabedoria para passar, tá? Peça a Deus clareza. Peça a Deus sabedoria para você saber analisar o processo que você está passando, tá? Peça a Deus, peça o Espírito Santo, peça a sua energia de devoção. Ou eu não tenho fé com nada, então eu não acredito em nada. Então, se conecte ao universo, dá aquela tranquilizada, aquela parada e dá um olhar profundo para dentro de ti. E aí vós vai conseguir alcançar a resposta dentro de você. Seja você homem, seja você mulher, criança, não importa, ancião, tá? Todos que precisam de ter sabedoria para os esclarecimentos da vida. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de direcionamento espiritual, tá? De clareza, para ter uma vida mais equilibrada, compreender o que se está passando no tempo, no planeta, para ver como a gente encaixa a nossa vida e a nossa caminhada e como a gente deita e dorme, levanta e caminha de uma forma mais equilibrada, tá bom? Então tá dizendo aqui também, né?
Dom. Ai, que lindo, fulano tem uma fé, fulano fala bonito, né? Fulano é rico, fulano fala assim porque fulano não tem problema igual eu. Então Deus está dizendo o quê? O Espírito Santo está trazendo qual revelação? Se você sente que fulano tem e você não tem, peça para Deus. Mas lembre-se quando você pede as coisas para Deus. Peça para Deus, mas quando você for pedir para Deus, procura sentir as coisas que você almeja antes, tá? Ah, eu preciso muito de um emprego em tal empresa, mas lá naquela empresa você tem que ter tal curso, lá naquela empresa você tem que saber se posicionar, saber falar, tá? Lá naquela empresa é muito rígido, lá naquela empresa é necessário passar do horário, né? Fazer hora extra. Lá naquela empresa você tem que ter disponibilidade do teu tempo. Um exemplo, tá? Então, dá uma analisada, se posicionar. Aqui tá falando o seguinte: peça o dom que eu te dou, peça a paciência que eu te dou, peça as coisas que você almeja que eu posso lhe conceder, mas esteja na posição, tá? Porque as provações muitas vezes é para nos colocar na posição daquilo que a gente está querendo, mas a gente não está preparado ainda. Ou dentro do poder do universo, do todo criador, ele tem algo muito maior para nos conceder, mas precisamos de estar numa posição. Uma posição, às vezes, de sabedoria, de paciência, de mais humildade, tá? De se abrir mais para as oportunidades que a gente almeja e por aí vai, tá? Aqui também tá falando, porém, assim, semelhante ao do mar. Peça, porém, com fé. Tudo que pedir, tenha confiança, tenha fé. Em nada duvide, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Então, quando você pedir algo para Deus, para o universo, para o seu santo de devoção, para o orixá, para qualquer energia espiritual da sua confiança, você precisa ter confiança que aquilo vai acontecer. Você precisa de se ver vivenciando aquele processo. Não fique duvidando, vai acontecer, não vai acontecer. Mas existe uma regra, tá? Quando a gente tem desejo no nosso coração por algo, seja dom, seja coisas materiais, seja o que for, dá uma sentada, dá uma analisada e procure mentalizar o que você almeja. Procure mentalizar, procure analisar se é para você mesmo. Imagina você vivendo aquela situação que você almeja, estando naquela posição que você almeja, estando com aquela pessoa que você quer, estando no lugar que você deseja estar. Imagina como você vai se sentir lá, tá? De repente você vai sentir que não é nada daquilo. Quantas vezes as pessoas lutam por muito tempo por algo que elas almejam e quando chega ali não é o que a pessoa gostaria. Ou aquilo já não tem um valor para aquela pessoa. Tem que olhar muito se o que eu quero é ego, é vontade de mostrar para o outro. Tem que olhar muito se eu acho que eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Tem tudo isso. E conforme a vida vai passando e nós vamos adquirindo maturidade, muitas coisas que a gente achava que nos faria bem deixa de ser tão importante para nós, tá? E muitas vezes acontece na nossa vida bem naquele tempo que a gente acredita que não vai ser útil mais para nós. Por quê? Porque a gente já desapegou. Tem muitas coisas nessa vida, relacionamento, trabalho, posição financeira. Tem muitas coisas assim que você consegue na sua vida, talvez quando você já não está tão apegado mais, quando você está em equilíbrio, em harmonia para receber aquilo. E aí, de repente, você pode olhar e falar assim, mas isso nem faz diferença mais para mim. Só que, na verdade, faz diferença. Você não quer mais para mostrar para alguém, você não quer mais para mostrar que você é o tal, ou a tal. Você simplesmente, aquilo é natural para você. A gente precisa de, muitas vezes, acreditar que tem situações na nossa vida que é natural ter certas coisas na nossa vida. É natural a gente olhar com paciência para certas situações, é natural chover, é natural ter sol, é natural ter ventania, né?
É natural nascer, é natural morrer, é natural casar, namorar, separar. É natural de uma certa forma, né? A cada momento da nossa vida a gente vive processos de nascimento e de morte, de nascimento e renascimento, de renascimento e renascimento, em várias situações. O que é importante para mim hoje pode deixar de ser importante amanhã, né? Eu estou resumindo isso dentro de um posicionamento, mas assim, tem muitas posições, opções e posições que a gente pode ver de uma forma diferente, tá? Então, cuidado com a dúvida quando você acredita que você quer ter algo e de repente você fica ali, quero, não quero, quero, não quero, aí você deixa o universo, você deixa Deus, você deixa o universo ali em dúvida. Eu dou, não dou, tem coisas que a gente pede e o universo, Deus, o Espírito Santo tem que ter responsabilidade para nos entregar, porque às vezes a gente não tá no posicionamento para receber, então, né? Tem que avaliar os nossos pedidos, olhar bem o que a gente está querendo, tá bom? Eu vou resumir aqui um pouco, não dá para fazer tudo hoje, eu percebi, né? Que não dá para ser tudo hoje. Não pense, né? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Então tá dizendo assim, que Deus, que o Espírito Santo de Deus, que Cristo, ele não concede que o ser de luz divino, que os seres iluminados, eles não vai conceder pra gente coisas que para pessoas que têm coração vacilante. Porque tem coisas que pessoas querem, que elas não têm certeza que elas querem, e aí elas podem trazer problemas para a vida delas. Então, muitas vezes, o próprio universo, o próprio Deus, as próprias energias espirituais nos protege dos nossos próprios realização. Por quê? Porque nós não estamos na posição de realizar aquilo que a gente almeja, de ganhar aquilo que a gente almeja, porque o nosso coração é vacilante, o nosso coração não se firma naquilo que almeja, tá? É analisar como que posicionamos. É analisar o quê? Os nossos objetivos, nossos projetos, os nossos planos, os nossos desejos, as nossas realizações. Tá bom? Analisar o que queremos, como queremos, de que forma queremos. E citamos na posição. Mais uma vez eu repito isso aí. Tá bom? Mas glorice, ó irmão, abatido na sua exaltação. Mas glorice, irmão, abatido na sua exaltação. Tá dizendo o seguinte, assim, vocês que têm passado muita provação, que a vida não tem sido fácil, que tem sido uma luta em vários sentidos. Estudou demais, um relacionamento que não se firma, não dá sorte no amor, quero tal riqueza, não tenho, passo por isso, já passei por aquilo, já perdi demais, montei um negócio, faliu não sei quantas vezes. Aqueles que estão cansados de lutar e não, sabe, estão cansados de lutar, mas tem ali no seu coração a certeza do que almeja, tem certeza do que quer, tenha certeza que vai ser concedido, tá? Não fique triste se muitas vezes se vê num posicionamento de sofrimento, se vê num posicionamento. Então funciona assim. Às vezes eu vou falar com a minha filha que tá fazendo negócio aqui, aí eu dou pausa aqui para não travar, cortar o vídeo. Então tá dizendo assim, que vocês que muitas vezes se sentem cansados, sem esperança, então confie. Se você tem certeza do que você almeja, o universo, Deus, ele tem observado as suas lutas, ele tem observado a sua perseverança e pode conceder-lhe o que você almeja, porque tem visto nas provações da sua vida que você tem certeza do que você deseja. Detalhe, uma coisa muito importante, viu, pessoal? Precisa observar também, tá? Muitas pessoas, às vezes, estão cansados de lutas, cansados de esperar. Mas muitas vezes também tem lutas que elas não valem a pena. Então, muitas vezes,
A gente está lutando por situações que é para a gente caminhar numa direção e a gente está em outra, tá? Então tem que ter discernimento para entender o que o universo, o que o Espírito Santo, para quem acredita, quer nos dizer. O que a própria vida está respondendo para nós a cada anoitecer, a cada amanhecer, a cada raiar de sol, a cada chuva, a cada vento, tá? Se aquela luta, aquela provação por tal situação que eu tô passando faz sentido, tá? Tem tudo isso. É o discernimento. Nós somos seres muito sábios. Então, assim, todos nós temos sentidos, sensações, emoções. Nós sabemos mais ou menos quando algo vai acontecer e quando algo não vai acontecer. Quando é teimosia da nossa carne porque a gente quer, mas a gente não tem posicionamento ou a gente não tá na posição de ter, tá? Ou não é pra gente, o projeto da nossa vida é um outro projeto, que de repente a gente precisa de vivenciar para a gente ver que aquilo que a gente, né, aquele novo plano para nossa vida foi muito melhor do que aquele que a gente perseverou tanto. Saiba posicionar cada direcionamento, cada fala. Saiba pôr, ouve de novo se for do seu interesse. Aí, para resumir, está dizendo aqui: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da Eva. Então, está dizendo assim, ó. Não fica triste, porque muitas vezes você vê o rico dentro da visão de muitos. Ai, fulano é rico, tem uma vida maravilhosa, é milionário. Sabe, olha como é a vida dele, tudo é maravilhoso. Assim está dizendo a Deus, ao Espírito Santo. Não. Eles também têm provações, eles também têm momentos difíceis, eles também estão sendo tentados, eles também têm as coisas para passar. É que de repente eles têm mais sabedoria. E em resumo está dizendo aqui que assim como as flores da planta envelhece, fica belas e formosa e cai, né? E envelhece e cai, e seca e cai, às vezes nem espera cair, né? Secar, às vezes simplesmente dá um vento, cai lá. Boa de tudo, né? Inteira de tudo, bonita ainda, né? Então, assim está dizendo para nós que não coloque na sua cabeça que tudo funciona para fulano que é rico. Não. Quando o universo, quando Deus, quando o Espírito Santo, quando, né, o ser divino que você acredita tem que fazer algo na nossa vida, tanto cansa nós que estamos lutando e não conseguimos, como tem seres que são ricos, são pessoas que são ricas, que têm tudo e parece que elas não têm tribulação, mas elas também têm. E o Conselho de Direcionamento Espiritual está dizendo o seguinte: igual vamos nós partir um dia daqui, o rico também vai. Alguns vai envelhecer, né? Cair e morrer. Outros vão partir jovem ainda. Então, o universo parece que a gente às vezes acha que a vida é injusta com a gente, mas ela não é. O universo trabalha conforme cada situação, cada pessoa. Para acrescentar aqui, eu costumo dizer o seguinte: é as provações da vida que passamos é que determina como vai ser nossa vida aqui. De repente, fulano é mais feliz, tem mais realização, porque as provas de fulano não é tão pesadas. Porque as responsabilidades que fulano veio para ter nessa terra não é tão pesada. E de repente, o outro tem mais provações porque ele tem mais responsabilidade, ele tem mais aprendizado. A vida vai exigir mais dele do que mais de uns do que de outros, tá? Tem tudo isso. Quando você olhar muito para o outro e você achar que a coroa do outro tá brilhando demais, toda pessoa que usa uma coroa, todo ser denominado rei, ainda que hoje já não se usa mais coroa, né? Mas toda pessoa que a gente olha e acha que ela tem algo, né? Que dá para ela muita posição, muito brilho, significa que são as pedras da coroa que ela carrega. Significa que ela tem muita responsabilidade e ela tem satisfação para Deus, para o universo, para o Espírito Santo, para Cristo sobre esse brilho, sobre esse dom, sobre esse talento, sobre essas responsabilidades. Então, nós não sabemos totalmente da vida de todos.
o que acontece 24 horas no dia, o tempo todo. Então, cada pessoa tem suas provações, seus aprendizados para passar. Então, vamos encerrar por aqui, tá? E é isso. Aqui nós estamos todos para aprender, ensinar e partir, de repente não sabemos de nada. Só o poderoso do universo para decidir, né, o que realmente é certo ou errado. A verdade de 100% ninguém tem, não é mesmo? Pelo menos eu nunca ouvi falar que tem. Beijão, gratidão.